Pela primeira vez em muitos anos, temos de nos preparar ativamente para a possibilidade de o solo britânico estar sob ameaça direta, potencialmente em um cenário de guerra. Essa frase do premier Keir Starmer está no relatório de Estratégia Nacional de Segurança de 2025 e mostra como o Reino Unido está abertamente se antecipando à possibilidade de uma guerra em seu próprio território. Mais de 80 anos atrás, era assim que os britânicos se preparavam para o começo da Segunda Guerra Mundial. Como a ameaça de conflito paira sobre nós há tanto tempo, passamos muitos meses construindo nossos recursos com tremenda organização. Hoje, o governo se prepara gastando centenas de milhões de libras para comprar equipamentos militares, como este caça que carrega bombas nucleares. Eu sou a Laís Alegrete, da BBC News Brasil, e hoje eu te explico como e por que o Reino Unido decidiu se preparar para a guerra e o quanto o resto do mundo precisa ou não se preocupar. Veja o que diz o especialista em defesa da BBC. Eu trabalho com isso faz 10 anos, e nos anos recentes a verdade é que o governo está mais preocupado. O relatório oficial de segurança, divulgado em 20... Então, começou com a gente mostrando uma declaração direta do primeiro-ministro da Inglaterra para o Putin, em rede aberta de televisão, rádio, internet, tudo, né, dizendo, olha, não te fresqueia que nós vamos te responder. O que ele queria dizer? Que os ataques do Putin não passaram despercebidos e que qualquer ataque contra a Inglaterra vai ter resposta à altura. Depois a gente veio com essa reportagem aí mostrando que a Inglaterra, depois de muitos anos, está se preparando para uma guerra direta, que hoje a gente tem uma guerra indireta. É uma proxy war, como eles falam, que é a Ucrânia, que está lutando contra a Rússia com suporte da OTAN. Mas a OTAN em si não está em guerra. Tá? E parece, então, que nos documentos oficiais do governo britânico, eles estão prevendo uma guerra. Estão prevendo uma guerra até 2030 em solo britânico e estão se preparando. Vamos seguir, Luiz, seguir no vídeo. 24 de junho, afirma que são possibilidades reais hoje, abre aspas, uma guerra entre grandes potências globais, uma crise internacional de segurança ou uma situação com múltiplas contingências em diferentes regiões do mundo. Isso incluiria atos hostis de outros países, como assassinatos de adversários políticos que estivessem no Reino Unido, sabotagem ou ataques cibernéticos. E por que essa preocupação cresce justo agora? Bom, talvez você deduza que isso tem a ver com a escalada nos conflitos no Oriente Médio e com o temor de que a guerra da Ucrânia avance para outras fronteiras. Então, lembrando o seguinte, a Rússia e a guerra da Rússia contra a Ucrânia é uma guerra na Europa. Para nós parece muito longe, mas aquela fronteira ali, Rússia-Ucrânia, é muito próxima da Alemanha. Sim. Muito próxima, tá? Tem outros países no meio, mas é perto. Não é que nem o Brasil, que tem uma guerra lá no Oiapoque, do Chuí é longe, é no território brasileiro, não estou diminuindo. Mas é mais longe isso do que a guerra da Ucrânia é da Alemanha. A Inglaterra é um dos países que fica mais longe. Sim. Tá? Mas é um dos países que está envolvido diretamente no apoio à Ucrânia. E a Inglaterra, no passado, ela já viu, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial, que o conflito rapidamente vai contra ela. Tá? E eles botam ali na imagem conflitos no Oriente Médio, ou seja, Israel contra o Hamas, Israel contra o Irã. A gente já falou aqui no outro programa passado, na guerra da Tailândia com Camboja, mas essa já está em cessar-fogo. Teve também Índia, Paquistão, e a gente vai vendo uma escalada de conflitos, e todos esses conflitos começam a fazer aliados de ocasião. Claro. Vamos seguir aí, Luiz, por favor. Europeias. Mas o especialista da BBC diz que, na visão do governo britânico, a ameaça é mais ampla. Não devemos focar só em uma área. Essencialmente, China, Irã e Coreia do Norte são vistos como países que tentam desestabilizar a atual ordem mundial e questionar as instituições globais. Mesmo antes que o Irã fosse bombardeado pelos Estados Unidos, em 22 de junho, a Rússia já recebia armas vindas do Irã e da Coreia do Norte. E também recebia apoio técnico da China para a guerra na Ucrânia. Muitos militares britânicos... Então, começa a ter aí um novo eixo do mal, pela visão
desse pessoal, tá? Existe um pessoal bem à esquerda, assim, que tem outra visão do mundo, que diz que isso aí é o sul global, são os não alinhados, que esses países são os países que lutam contra o imperialismo, que lutam contra o nazismo, que lutam contra o neofascismo, tá? Então tem pessoal que enxerga nesses países da Rússia, da China, o Irã, Coreia do Norte, Venezuela, Brasil, como sendo a resistência, que é o sul global, contra esses impérios. E colocam no mesmo balaio aí a questão de Israel e da Palestina. E eles, cara, o Maduro deu uma declaração dizendo que a Terceira Guerra já começou. É? Sim, que a Terceira Guerra já começou e que a guerra começou lá no conflito de Israel com a faixa de Gaza. Tá. Que eles precisam, eles seriam tipo os Estados Unidos, Inglaterra, sei lá, potências ocidentais, precisam tomar conta daquela região para atacar a China. Também não faz muito sentido. O cara da Coreia do Norte também anunciou esse final de semana que o povo se prepare para uma guerra real. Também teve esse pronunciamento. Também teve a declaração. Tem muito tempo ainda de vídeo, Luiz? 4 minutos tem. 4 minutos é muito tempo, tá? Bota mais um pouquinho aí, só pra gente ver o que ele fala aí. Passaram a temer que esses países se unissem em um eixo de revoltas que provocasse conflitos futuros. Então são essas as preocupações, não só o Irã isoladamente, mas também o que está acontecendo na Ucrânia e as ambições da China em Taiwan. São vários assuntos que a gente vem tratando aqui, né? Para entender o contexto do que disse o Jonathan, vejamos como está a situação hoje na Ucrânia e em Taiwan. No momento, a Rússia controla 20% do território ucraniano. E a China reivindica para si o controle de Taiwan, hoje uma ilha de governo democrático, e não descarta tomar esse controle à força. A China e a Rússia são mencionadas nominalmente no relatório britânico como duas potências que querem redesenhar a ordem mundial. E tem também a questão nuclear. O jeito que eu tava fala pausa. Querem redesenhar a organização mundial ali, como é que ele falou, né? Como a organização mundial. A ordem global. Nós também temos um presidente aqui que também quer redesenhar. Né? Faz parte desse jogo aí. Faz parte desse contexto. Eu não tiro do Lula a razão quando ele fala assim, poxa, os países em desenvolvimento têm que ser ouvidos, têm que ter voz, os países têm que participar do Conselho da ONU, têm que poder ter mais voz ativa, a ONU não está servindo para guerras, a ONU não está servindo para interceder pela ajuda humanitária em Gaza. Eu não tiro a razão dele, eu acho que tem isso mesmo. Mas a saída me parece assim que deveria ser mais diplomática, né? De tentar ser ouvido por todos, ao invés de se aliar com poucos contra os outros, né? E, cara, eu começo a ver essas reportagens, eles não vão falar aí de forma nenhuma, mas eu começo a ver essas reportagens e eu vejo assim, a nossa relação hoje com as potências ocidentais é muito pior do que é com esses países aí. Ah, sim. Né? E num contexto de guerra, uma das primeiras coisas que esses países têm que... Uma guerra longa, uma das primeiras coisas que os países têm que se garantir é alimentos, né? Armamentos também e energia. Boa. E o Brasil vende alimentos para esse pessoal todo aí. Né? O Ocidente também? Não, para o Ocidente também, mas a gente vende quase tudo para a China. Porque, Otávio, vamos falar assim, na ordem global, quem manda no mundo, temos 2 blocos, Estados Unidos, Inglaterra, França de um lado, e aí pode colocar a China, Rússia do outro, não é Espanha, não é Uruguai, não é Colômbia, não é... São esses os agentes. E, inegavelmente, nós estamos mais do lado russo e chinês do que do lado americano, francês e inglês. Não é nem a Itália. Te diria assim, a Itália não figura. Também não. São países que... Portugal. Se a gente tivesse tendo essa conversa há 10 anos, com certeza a gente ia dizer assim, quem manda no mundo são os Estados Unidos. Sim, mudou, né? A grande parte da minha vida foi um mundo que tinha 2 blocos bem distintos. Um bloco ocidental capitalista, chefiado pelos Estados Unidos, e um bloco comunista, chefiado pela União Soviética.
E aí, nesse bloco comunista, tu pegava ali, apesar de não serem aliados claros, China e Rússia não eram, China e União Soviética não eram aliados. Não, naquele momento não eram. Não, eles eram ambos comunistas, mas a China nunca ficou submissa à Rússia, e eles tinham visões diferentes. Tanto é que caiu um e o outro não caiu. Legal. Né? Mas aí tu pegava, então, Rússia, União Soviética, toda a Europa Ocidental, eram potências equivalentes e que ninguém sabia quem é que ia ganhar e tal. Parecia que o mundo ia ser sempre aquilo ali, tá? Com a queda da União Soviética, os Estados Unidos conseguiu a hegemonia, finalmente a hegemonia. Não durou muito tempo, porque em seguida a China é aquela coisa, não existe vácuo de poder. Cai um, logo vem outro, né? E todo mundo esperava que a Rússia fosse ser o grande inimigo americano, mas a Rússia ela demorou muito tempo para se reorganizar. Eles têm um regime que não é democrático, um regime que tem todos esses magnatas lá, que eles chamam, como é que é? Os oligarcas russos. E quem conseguiu realmente pegar isso sobre uma mão forte foi o Putin. Mas ele não conseguiu voltar à antiga força, porque a China também veio e tomou de frente. E agora, nesse ano principalmente, começou muita gente a dizer do declínio do Império Americano. Tá? Que a China ia passar os Estados Unidos, que a China é a grande potência. E tem novas relações internacionais sendo feitas. O Brasil faz parte desse cenário, porque o Brasil, obviamente, está inserido. O que eu acho que mudou muito foi que, na minha visão, o governo brasileiro optou por não se alinhar com os Estados Unidos. Ele optou a se alinhar diretamente com esse novo bloco, que ele chama de Sul Global. E que não é Sul, né, cara? A China não tá no Sul. A Rússia, né? também não, tá no Coreia Sul. do Norte também Isso não, é Irã também não. É só um jeito de dizer, porque eles querem dizer que eles são os excluídos do mundo, tá? E, na verdade, é um mundo que não é democrático, né? Que o Brasil resolveu se aliar, é um mundo que não é democrático. Não se pode mais dizer que seja um mundo comunista, porque a Rússia não é, a China tem um comunismo diferente, mas com certeza é um mundo onde as eleições não fazem diferença. Boa, né? E ditadores estão em alta. A Sim. permanência no poder está em alta. Tem quem diga lá na Rússia, sobre a China, que a China não é uma ditadura, porque a China tem eleições periódicas e ela troca o primeiro-ministro. O Xi Jinping foi o primeiro a expandir o prazo, ele conseguiu uma alteração legislativa. Mas embaixo do Xi Jinping tem uma série de eleições. Só que são eleições de um único partido, entendeu? Então, assim, não é a democracia que nós conhecemos. Não é a democracia americana, não é a democracia francesa, não é a democracia inglesa. Tu lembra daquela cena quando o Xi Jinping, no parlamento chinês, manda prender o cara que fez oposição? Ele nem manda, ele tá lá discursando e vem os soldados e pegam o cara para o cara. Era um senhor. Era o ex-primeiro-ministro, cara. Era o cara que era antes dele. Pô, é ditadura full, né? Luiz, vamos trocar de vídeo, vamos passar para a próxima aí, porque senão a gente vai ficar estudando isso muito Bom tempo. Esse teu vídeo, bom, hein? Né? A BBC faz muita matéria boa, muito, jornalismo eu recomendo, bom. recomendo que vejam as matérias. Não é para comprar 100% do que os caras falam, pensem vocês também.